Fala, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Sumidinha, mas é falta de tempo mesmo. A vida tem estado assim, bem turbulenta, né? Turbulenta. Isso é normal, né? Boa noite, você que caiu aqui de paraquedas. Eu vim falar sobre as questões da idade. Meu nome é Helena de Almeida Rodrigues. Me formei em doutora em psicanálise há 2 anos. Fiz TCC também, terapia cognitiva comportamental, há 2 anos. E sempre trabalhei na área de comércio. Há mais ou menos 32, 33 anos eu trabalho na área medicamentosa, vendendo, já fui propagandista e tal. Então, essa questão de relacionamento para mim é algo assim que desde quando eu comecei a trabalhar com isso, 24 anos, se tornou uma habilidade e eu desenvolvi uma expertise natural de aprender a abordar o meu cliente, de abordar o meu médico, de atender o meu cliente que procura saúde e tudo mais. Mas hoje o que eu vim falar com vocês não é sobre isso não. Eu vim falar sim da minha expertise, da qualidade que eu tenho em atender os meus clientes, mas está acontecendo algo muito interessante. Eu percebi de que 1 ano para cá eu estou começando a ficar desempregada constantemente. E eu comecei a observar se era uma questão minha, né? Não é uma questão minha, porque eu tenho feito eu sou muito crítica comigo mesma e procuro me autoavaliar e conversar até com pessoas mais velhas ou com mais expertise na área de leis e tal. Enfim, eu procuro, né, saber sobre tudo um pouco para também saber se eu não estou sendo over, né, de mais ou menos, né? Mas o que acontece, gente? De um tempo para cá a idade vai sendo estampada, você vai vendo que você já não é mais aquela menina de 20 e poucos anos, nem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Você está com 50 e poucos anos, tendo que competir no mercado de trabalho extremamente machista, desculpa, mas eu tenho que falar que é machista. E é um fenômeno que está acontecendo comigo muito interessante. A maioria das empresas que são mulheres que me entrevistam, elas pedem para fazer entrevista como? Via WhatsApp ou link, né, de Google Meeting e tudo mais. E quando é uma figura masculina a me entrevistar, ele pede que eu vá presencialmente. Então eu tive umas 2 ou 3 experiências nessas últimas 2 semanas que a pessoa, o sexo masculino me contratou via WhatsApp, fez entrevista via WhatsApp, bateu meu currículo, perguntou minha expertise. Quando eu cheguei lá, a pessoa me olhou de cima e embaixo assim, e eu percebi aquele choque, que a primeira pergunta que foi feita para mim foi: te chamo de você ou senhora? Aí eu tenho estado um pouco mais aguçada, porque, gente, eu confesso para vocês que o tempo passou tão rápido, mas tão rápido, que eu não percebi, né? A gente não percebe. A gente só percebe quando a evitação vem, quando você... Hoje eu estava assistindo um podcast da Luana Piovani, porque eu gosto de fazer comentários. Gente, eu trabalho com a mente humana, futuramente vou só fazer isso. Eu já trabalhei com aconselhamento 3 anos, né? Eu já dei aconselhamento 3 anos gratuito, eu já fui capelã gratuitamente, por amor mesmo. E assim, a gente percebe que quando a gente envelhece, é fato, você passa no meio de umas pessoas, como a Luana Piovani falou hoje, muito interessante. Quando você chega aos 50, passa dos 40, você perde aquela estrela, onde você passa, que por mais que você seja bonito, você tem alguma coisa que chame atenção, parou de chamar. A pessoa só vai lembrar por aquilo que você fez. Ah, pô, Helena tem algo diferente, uma pessoa bacana, mas acabou. Então, acaba mesmo, é o brilho da juventude, é o brilho da idade, é o brilho de uma série de coisas que acontecem que são normais. Gente, se não fosse normal, não é verdade? Eu acho que é super normal a gente envelhecer. E eu fico feliz, agradeço a Deus por estar chegando aos meus 57 anos. E profissionalmente eu tenho muito para dar. Eu tenho amigos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. E onde eu entro, onde eu saio, eu procuro fazer boas amizades. Mas assim, eu tenho um jeito também muito para fora de ser. Eu sou muito sanguíneo, eu tenho um perfil muito sanguíneo. E isso também pode assustar. Mas vamos voltar na questão da idade. Então eu percebi que a maioria das pessoas que marcam comigo uma entrevista pessoal são as figuras masculinas, elas querem me ver presencialmente. E caiu uma ficha para mim essa semana, que toda entrevista que eu faço com a figura masculina, eles me descartam.
Porque a primeira pergunta da entrevista é: te chamo de você ou de senhora? E olha que eu vou arrumadinha, eu procuro estar sempre de saltinho e tal. Mas, gente, isso está entranhado no ser humano, né? Eles não conseguem observar que quanto mais coroa você fica, tem gente que não, mas eu adquiri uma expertise na área de vendas que, né, eu trabalhei numa última empresa que eu estava crente que eu estava abafando. Fui lá, fiz projeto de marketing sem ter curso de propaganda e marketing, instalei chat sem CTI, atualizei toda a equipe, 1 mês e meio depois que eu fiz tudo isso eu fui dispensada. Por quê? Faltam poucos meses para me aposentar, mas ninguém quer saber se você vai se aposentar ou não, ou se você vai continuar trabalhando. Eu sou daquelas que vou continuar trabalhando. Então hoje essa semana eu recebi uns 3 nãos, assim, hoje só é terça. E eu fiquei assim bem chocada e caiu essa ficha para mim. Sabe que a figura feminina, ela faz a entrevista comigo por aqui, pelo WhatsApp, pelo Google Meeting, pelo Zoom, qualquer outro processo, mas o homem quer me ver. Porque tá muito ligado à beleza, tá muito ligado o homem é muito visual. Nem tô dizendo que exista maldade, aí já não é um problema meu, é um problema de quem entrevista, mas eu percebo que as pessoas que são mais visuais, elas me pedem presença. E eu ontem fui descartada numa pessoa que já tinha fechado um projeto comigo, já tinha tudo. Quando eu cheguei lá ontem, eu vou te ligar. Quando ele bateu de frente comigo assim, tipo um choque, sabe? Qual a tua idade? Posso te chamar? Te chamo de senhora ou de você? Eu falei, é verdade, a gente envelhece. Então, gente, fiquem atentos, desenvolva a sua vida. Se você tá novo ainda, se você tem 20, 30, 40, aproveita até os 40, onde o colágeno se mantém mais em pé, né? Porque depois dos 50 puxa daqui, puxa da colar. Mas assim, eu digo para vocês, eu vou vencer, eu vou superar essa etapa. Alguma coisa Deus está querendo me mostrar, né? A Bíblia diz que os cabelos brancos são sinais de sabedoria. O que quer dizer sinal? Nem todos têm. Eu tenho sinal de sabedoria. Meu cabelo é todo branco, mas desde meus 30 anos, não que eu tenha ganhado sabedoria ou desenvolvido nenhum tipo de sabedoria aos 30 anos, mas isso é uma coisa que vem da minha família e eu tô começando a receber nãos assim gratuitamente, quando a pessoa bate o olho em mim e me rejeita. O que você acha desse mundo assim etarista? Você já se imaginou dentro desse processo? Né? Se você tem uma profissão que é muito fechada e que dependa do outro, é muito difícil você voltar a se colocar no mercado de trabalho. Ou que você tenha a sorte ou a bênção de pegar alguém que tem muito mente aberta e não tenha medo de te colocar na frente das pessoas. Mas eu tenho sentido plenamente. Eu fiz uma entrevista umas 3 semanas, foram 3 horas de entrevista. Umas de perguntas e respostas e 2 com 3 proprietários de empresa. Eu nem um obrigado a receber. Fui daqui, saí do meu bairro, peguei frescão, peguei barca, peguei isso. Foram 3 horas para ir de lá, fui para outra entrevista. E eu percebi que eram 2 entrevistas com pessoas com figuras masculinas. Quando eles bateram o olho em mim, a gente vai te ligar, vai te agradecer. E ontem a mesma coisa. Uma pessoa que já tinha fechado até um projeto comigo no sábado, por telefone, ao me ver ontem, meu mundo caiu, estilo mais. Então tá aí, gente. Não se choquem com a idade, mas deixa a tua opinião aqui. Eu digo para você que eu tenho muito mais para dar, muita lenha para queimar a nível de sabedoria e para somar com pessoas que queiram somar na minha vida. E não tá com nada você que dispensa uma pessoa que é um pouco mais velha que você com medo de perder, ou porque você é etarista e quer que a sua empresa tenha pessoas novinhas. Você pode mesclar, né? E essa última empresa foi muito difícil para mim, porque eu montei projeto, eu fiz projeto, e depois que eu fiz tudo, eu fui, Então, assim, tá difícil, mas eu continuo crendo, porque eu pretendo não parar de trabalhar. Eu pretendo futuramente estar trabalhando só para mim, mas eu venho trazendo essa realidade para vocês. O mundo está assim, fecha a porta que eu vou trancar e descer. Né? É muito difícil, e hoje eu cheguei a ficar assim, decepcionada. Ontem eu fiquei decepcionada e chocada, não com o fato de
ter envelhecido, porque eu acredito até que eu envelheci bem mentalmente, mas as pessoas te rejeitarem porque você tá coroa. Você tem passado por isso, você que é coroa? Você que tem visto o etarismo, você que tem sido rejeitado até pelos seus amigos, você fica literalmente invisível. Deixa o teu comentário aqui. Isso é um desabafo, mas é algo pra gente pensar também, tá bom? Salomão já disse aqui, lá em Provérbios, né? Que tudo é vaidade, na vida é tudo vaidade, né? Cheguei a ser velho e tudo é vaidade, né? Então, aproveite a vida, faça o melhor que você tem que fazer, mas fique atento, porque um dia você vai chegar na minha idade e os nãos virão. E você tem que estar preparado para o não que vai vir. Beijo, fique com Deus, uma excelente semana para você. Bye, bye!